Fala aí, humilhadores. Tudo bem com vocês? Foram bem na UERJ? Espero que sim. Bom, vou fazer aqui o meu comentário breve sobre as questões, falar o que eu achei da prova. E vamos lá, boa sorte aí para todos. Espero que todo mundo tenha humilhado, conseguido o teu A. E agora, keep humilhando, cai dentro porque não acabou. Meio caminho andado. Tô com a prova aqui aberta no meu computador. Vamos começar aqui em relação à questão 30, que ele fala o seguinte, olha só. Algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, ou seja, vermelho e branco ao mesmo tempo. Olha lá, manchas vermelhas e brancas. Admita que um grupo de indivíduos malhados, cruzados apenas entre si, gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração vermelha, 40 com pelagem malhada e 20 com coloração inteiramente branca. Cara, isso aqui é o caso clássico onde você, primeiro, não tem dominância acontecendo e o indivíduo híbrido, o azão-azinho, por exemplo, o heterozigoto, ele vai expressar os dois fenótipos ao mesmo tempo, sem se misturar. É diferente, por exemplo, no caso daquele caso clássico de você pegar aquela planta com flor vermelha e cruzar com uma planta de flor branca, dando a flor de cor rosa. Nesse caso, quando você tem o rosa, que é a mistura do branco e do vermelho, e você vê visualmente uma mistura uniforme, isso seria um caso caracterizado como ausência de dominância ou dominância intermediária. Mas aqui, como você tem o branco e o vermelho ao mesmo tempo na vaca malhada, isso quer dizer que não pode ser ausência de dominância, não pode ser, tem que ser um caso de codominância, onde os dois alelos, no caso azão, azinho, por exemplo, se manifestam ao mesmo tempo, e você vê as duas cores ao mesmo tempo. E aí se você cruzar o indivíduo azão, azinho, que ele fala, com o outro azão, azinho, que é malhado, você vai ter um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Fazendo a proporção vai dar 1/4 para 2/4, ou meio para 1/4 no outro cara. Então, gente, resultado do experimento, você tem aqui que tipo de herança, que tipo de fenômeno genético? Letra D, codominância. Fácil, questão bem fácil. O R, gente, sempre cai uma questão de genética. Mas costuma ser um caso de monohibridismo. Você tem dominância, como um tema que cai, recessividade, ou então casos de quê? Codominância, como esse, ou então ausência, ou então alguns casos de gêmeos letais, já aconteceu de cair. E no máximo você vai ter caindo herança ligada ao sexo, que é no cromossomo X, herança mitocondrial, herança restrita ao sexo do Y ou herança influenciada pelo sexo. Não passa disso. Não vai aparecer questão de epistasia, de linkage, interação gênica. E segundo a lei, eu só vi uma questão na UERJ uma vez de primeira fase. Então é muito raro. Questão bem simples, bem fácil. Na 31, vem outra aqui bem tranquila também. Olha só, o cara fala que o suco gástrico contém um ácido. Gente, fisiologia digestiva básica, Discovery Kids Baby Class Nilândia. Falou de suco gástrico? Falou de quê? Pepsinogênio, que é a enzima inativa, mais HCl, ácido clorídrico. Aí ele fala o seguinte, ó. O ácido é produzido pelas células da parede do estômago, as chamadas células parietais. Célula parietal produz o ácido, célula principal produz o pepsinogênio, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório. Qual é o papel do ácido? São dois. Primeiro, deixar o pH ideal para a conversão do pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que vai atuar na digestão de proteínas. E o segundo é proteger o nosso tubo digestivo contra micro-organismos presentes em alimentos que nós comemos. Então essa acidez do estômago é importante, é uma importante defesa. Claro, existe bactéria que pode viver lá e se proliferar. É o caso, por exemplo, da Helicobacter pylori, que é a bactéria que está envolvida em 90% dos casos de gastrite, que leva a úlcera gástrica, úlcera péptica e por aí vai. Mas salvo essa, a grande maioria morre. Então o cara fala o seguinte, olha só. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e terceiro período da tabela periódica. Cara, o cara não te dá a posição do cloreto. Mas enfim, nem precisava disso. Era só lembrar que só pode ser o ácido clorídrico, letra C. Questão muito simples. 32 agora, olha só. Tudo bem, tentou aqui dar uma contextualizada, porque hoje em dia, tratamento padrão ouro
em casos de gastrite, úlcera, é você dar para o cara omeprazol, pantoprazol, que são inibidores de bomba de próton. Elas evitam que a nossa parede estomacal libere para a cavidade do estômago o H+. Então você não consegue fazer o ácido clorídrico. E aí você melhora o quadro do cara de gastrite. O cara vai deixar de ter dor na barriga, às vezes dor no peito, que se confunde com dor cardíaca. Mas enfim, nosso foco aqui não é esse. Então ele fala, se o cara ficar usando os inibidores de bomba de próton, omeprazol, excessivamente, o que vai ser prejudicado em relação à função do estômago? O ácido não vai ser produzido. Se o ácido não é produzido, você não tem a conversão de pepsinogênio em pepsina, então a digestão proteica é prejudicada e a defesa contra micro-organismos também vai ser prejudicada. E isso está em qual letra? Letra C. A D tem uma rataria, olha só, ele fala digestão de compostos carboxílicos, tudo bem. Proteína tem aminoácido e aminoácido tem ácido carboxílico, até aí tudo bem. Só que depois ele fala, manter o pH adequado à absorção. Gente, a absorção de nutrientes acontece no estômago? Não, acontece aonde? Intestino, como de vovó, jejum no ilho. Daí o erro dessa alternativa. Então só pode ser letra C. Vambora! A próxima aqui, 35, é uma questão que fala sobre homeostase do cálcio, equilíbrio do cálcio. Mas tem que ter uma atenção porque o foco não é o cálcio sanguíneo. Se liga só. O cara fala o seguinte, ó. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos, então o foco é a perda de cálcio no osso, é o envelhecimento, sobretudo em mulheres, porque o estrogênio tem fator protetor, e quando a mulher passa de 50 anos em média, tem a menopausa, baixo estrogênio, e aí o osso fica desprotegido, mas enfim, não é o foco aqui. O estrogênio, tá? Agora o osso é o foco. O esquema baixo representa a regulação do cálcio no sangue, realizada pelas glândulas X e Y, que vão produzir hormônios A e B, respectivamente. Aí se liga só no diagrama, ele mostra aqui que uma elevação do nível de cálcio do sangue, uma hipercalcemia, vai estimular a glândula X, que é a tireoide, que vai produzir o hormônio A, que é a calcitonina, que por sua vez vai baixar o nível de cálcio do sangue, porque a calcitonina estimula a deposição do cálcio no osso, então ela fortalece o osso. Descendo aqui no gráfico, hipocalcemia, baixa do nível de cálcio do sangue, cálcio sérico, vai estimular a glândula Y, que tem ação antagônica, que é a paratireoide, que vai gerar o hormônio B, que é o paratormônio, cuja função é estimular a produção de osteoclastos, que é a célula que remove o cálcio e o fosfato do osso e manda esse cálcio para o sangue, faz uma reabsorção óssea. Então esse hormônio paratormônio estimula remoção de cálcio ósseo e elevação do cálcio do sangue. Mas o foco da questão não é o sangue, o foco da questão é o osso. Aí ele fala aqui, ó, esse processo de perda de cálcio do osso resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e das glândulas indicados em letra D, paratormônio e paratireoide. Se esses dois caras estiverem em excesso de função, isso acontece, por exemplo, em tumores da paratireoide, um caso de hiperparatireoidismo primário, um adenoma, um tumor funcional de paratireoide que vai produzir excesso de paratormônio. Aí o cara vai ter uma reabsorção óssea intensa, vai tirar cálcio, e aí o cara vai ter um quadro de osteopenia ou osteoporose. Então, muito tranquila a questão. Era só ter atenção no foco que é o osso e não o sangue. Bora! Questão 37, gente. Discovery Kids, igual a 30. Questão clássica de ecologia que sempre cai na UERJ. Uma de ecologia é certo. O cara mostra aqui um gráfico, você tem aqui no eixo X, a quantidade de nitrogênio 15, que é um isótopo que está marcando o átomo, e aqui no eixo Y, concentração do metal, que é um metal pesado. E aí você vê aqui um monte de peixe, aqui uns seres, que é uma cadeia alimentar. É uma cadeia alimentar. Aqui tem um... Que bicho é esse aqui no início? Ah, aqui tem um Volvox, olha só, tem um Volvox, que é uma colônia de algas unicelulares. Então isso aqui é fitoplâncton no início aqui. O segundo deve ser zooplâncton, então. Então você tem fitoplâncton, zooplâncton, peixinho, peixe médio e peixão. O peixão é o topo da cadeia, o nível trófico mais elevado. Aí o cara fala, no gráfico está indicada a concentração de um metal pesado no corpo de vários habitantes de um lago, bem como a concentração de nitrogênio 15, que é o que ele vai estar marcando do metal pesado, cujo valor mais elevado estão associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. Tu já lembra? Cara, quanto maior for o nível do poluente na cadeia alimentar, no nível trófico mais elevado, isso é um caso de quê? Biomagnificação
trófica. E ele pergunta, gente, a curva de concentração do metal nesses seres vivos pode ser explicada pelo processo de... Letra A, magnificação trófica, não tem mistério. Uma questão muito tranquila. Também. Agora, a 42 é a que daria mais trabalho para a gente. Porque além de ter gráfico, requer um raciocínio um pouco mais elaborado. O cara fala o seguinte, observe as figuras a seguir, que relaciona a pressão sanguínea e a pressão osmótica em 4 diferentes condições ao longo da extensão de um vaso capilar. O capilar, gente, é o vaso fininho que vai estar entrando em contato com as células teciduais. É o vaso que vai fornecer oxigênio, pegar CO2, fornecer glicose e fazer as trocas. É o vaso que faz troca. Quando esse capilar, imagina um tubo, quando esse capilar chega ao nível celular, tem uma extremidade que o sangue é arterial, que ele chama de extremidade arterial. E tem uma extremidade final, que é a extremidade venosa, que o sangue vai se transformar em sangue venoso. Na extremidade arterial, gente, na parte arterial, você tem uma grande pressão hidrostática, que é quando o coração faz uma sístole ventricular, ele contrai, e a pressão do sangue na parede, é muito forte. Então isso força uma saída, um extravasamento de líquido, no caso bastante água. Só que se essa água ficar saindo e não voltar, 2 coisas ruins acontecem. Primeiro, o volume de sangue cai muito. O cara vai ter um quadro de choque. Choque é quando a pressão do sangue é muito pequena e os tecidos não conseguem receber nutrientes. O cara pode morrer. Tem vários tipos de choque, tá? Choque cardiogênico, choque anafilático, choque séptico, mas o princípio é o mesmo. Então esse sangue tem que voltar, esse plasma que sai tem que voltar, senão o cara vai morrer. A segunda coisa que acontece é que esse líquido que vai saindo e não volta, vai se acumulando. O cara começa a ficar inchado, vai ter um quadro de edema. Show! O que faz o sangue voltar então na parte venosa? Ele fala aqui, olha só. Na parte venosa, o que faz o sangue voltar é a pressão osmótica, que é dada pela concentração de proteínas da extremidade venosa do capilar. Então o sangue sai, o plasma sai por pressão hidrostática na parte arterial e o plasma, a água, volta por concentração de proteínas, pressão osmótica ou oncótica na extremidade venosa. Se isso acontecer, a quantidade que sai é igual a que volta, tudo em equilíbrio, normal. Porém, ele fala aqui, olha, agora rataria, hein? Rataria. Considere um quadro de desnutrição prolongada em que o indivíduo apresenta baixa concentração de proteínas do sangue. Esse cara aqui vai estar desnutrido. Ele vai ter uma hipoalbuminemia. A albumina, gente, é justamente a proteína que eleva a pressão osmótica do sangue e força aquela quantidade de líquido que saiu na extremidade arterial do capilar voltar. Então, se o cara não tem proteína corporal porque não come, a quantidade que o fígado dele produz de albumina vai ser baixa, ele vai ter um quadro chamado hipoalbuminemia. E aí, isso vai gerar uma redução da pressão osmótica do sangue e o líquido que saiu do vaso, do capilar, não vai voltar. Então ele vai ter o quadro de choque e um quadro de edema. Isso acontece muito, por exemplo, num caso de nutrição chamado kwashiorkor, que a gente tem muito na África, onde você tem crianças que comem muito carboidrato, mas não comem proteína. E quando você vê esse indivíduo, o cara tá inchado, rostinho inchado, barriga bem inchada. Aí o cara olha e fala assim, porra, aquele moleque lá tá nutrido, ele tá inchado, tá gordinho. Mas na verdade não. Na verdade ele tem uma desnutrição proteica, um caso chamado kwashiorkor. Se quiser pesquisa no Google aí, kwashiorkor, beleza? Desnutrição proteica. Aí ele fala aqui, qual o gráfico que representa adequadamente o caso do indivíduo que tem desnutrição proteica, relacionando pressão na extremidade arterial com a pressão na extremidade venosa, que é a osmótica. Então, no caso, a arterial vai ser maior e a venosa vai ser menor. O líquido sai, mas não volta. Isso aqui está em qual gráfico? Gráfico 4, gabaritinho, então letra D. Gente, prova da UERJ aqui muito tranquila. Questões clássicas de vestibular, sem criatividade. Uma questão só, criando, renovando, inovando, que é essa 42. Agora, o resto, tudo batido. Fisiologia digestiva, fisiologia endócrina, cai muito no vestibular, de qualquer faculdade do Brasil. Então tem que saber isso. Gente, eu quero fazer o UERJ, vou fazer só a prova da UERJ então. Vai se dar mal. Eu quero fazer Enem, vou fazer só a prova do Enem. Vai se dar mal também. Porque no vestibular, os exercícios se repetem, não tem criatividade. E essa prova mostrou isso, justamente isso. Então, gente, no vestibular não tem ninguém burro.
Quem passa é quem treinou bem, se adestrou bem. 50% do seu treino tem que ser exercício, 40% leitura, 10% sorte. O mais importante é sempre o exercício, não tem como. Faça o máximo que você puder, do máximo de variação possível, de faculdades diferentes, porque você vai estar treinando para todas, porque o vestibular é pouco criativo. Se você conseguiu o seu conceito desejado, o A, por exemplo, meus parabéns, keep humilhando, meio caminho andado, chora agora reaprovado. Segue a humilhação. Se você não conseguiu, não fique triste, não desanime. Não deixe o seu psicológico ser abalado, porque isso vai prejudicar você. E não existe derrota. O que existe é resultado ruim. Faça um estudo diferente, um esquema diferente de estudo, porque se você fizer o mesmo, no próximo exame de qualificação terá o mesmo resultado. Então faça diferente. E enche teu coração de ódio e me deixa feliz. Faça o que a gente está te falando. Aconselhe-se com seus professores do teu colégio, do teu curso. Procura quem tem experiência e keep humilhando. Chora agora reaprovado. Só assim você vai ser rato do esgoto, humilhador em chamas. Então é isso, pessoal. Esse é o meu comentário sobre a prova de hoje. Espero que tenham gostado. Descansa hoje, descansa amanhã e terça-feira. The humiliation never ends. Então vambora. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.